movimentações para 2026 não são apenas intensas, mas em alguns casos engraçadas, né, com alguns recuos retóricos ou não. Vejam o caso do Valdemar. O Valdemar Costa Neto, que preside o PL, ele elogiou o Tarcísio, né? E deu a entender que está olhando para o Tarcísio como o grande candidato à presidência em 26 a ser apoiado pelo PL. E já havia dito, uma semana antes, cerca de 7 dias ali, que o Tarcísio disse para ele que vai trocar o Republicanos pelo PL. Vai para o PL. O Bolsonaro não gostou dessa declaração do Valdemar. O Valdemar, antes mesmo de o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro reagirem, deu uma recuada e falou, não, o Tarcísio é 2030, né? E acho que ele deve pensar agora na reeleição. E 2026, o nome é Jair Bolsonaro e não tem outro e tal, falou o Valdemar. O Bolsonaro, por sua vez, que hoje encontra-se inelegível, não pode se candidatar a cargo público, ele disse que se isso não mudar, se essa situação não se alterar, se ele continuar impedido de concorrer, ele vai jogar a toalha, vai desistir e vai cuidar da própria vida. Ao dizer que ia cuidar da própria vida, ele acrescentou que ou é Jair Bolsonaro, ele mesmo, ou ninguém. Ou seja, ele não vai apoiar um outro nome. Está dizendo isso hoje, pode dizer outra coisa em 26, pode ser do seu interesse apoiar alguém em 26, mas é uma tentativa de que os seus não baixem a guarda, que continuem pelejando pela anistia, continuem pelejando para que o Jair Bolsonaro volte a ser elegível, porque ele sabe que se um outro nome é apresentado, começa a ganhar apoio, é claro que as pessoas vão baixando a guarda, não é? E já não haverá tanto interesse nesse movimento por anistia e para torná-lo de novo elegível. Tornar-se elegível é objetivo secundário do Bolsonaro. A anistia tem para ele outro valor, que é o de evitar um processo criminal e até uma decisão do judiciário para que ele seja preso. Então, essa é a meta prioritária. Poder disputar a eleição é meta secundária. Há outras distrações por aí. O Ratinho quer ser candidato. Ratinho Júnior, não? Governador do Paraná. O Caiado quer ser candidato. Não por acaso, os dois foram atacados pelo Bolsonaro. E lá em Goiânia, ele atacou o Caiado e lá em Curitiba ele atacou o Ratinho Júnior. O Zema está sempre ali, berço esplêndido, né? De repente sobra ali uma candidatura para vice ou para o Senado, aí é preciso tatear sua condição eleitoral. E o Castro, convenhamos, né? O Castro, se ele terminar o mandato, já é um grande feito, né? Mas, de resto, no campo ali do Valdemar, do PL, do Republicanos, é essa turma. E, claro, dos partidos agregados, né? Que são agregados a todo mundo, né?
como o PSD. Eu vi gente estranhando o Tarcísio fazer campanha para o Engler em Belo Horizonte. Campanha à distância, claro. Sendo que o Noman, Fouad Noman, atual prefeito, candidato à reeleição, é do partido do Kassab. E o Kassab é do Palácio dos Bandeirantes. Faz parte da equipe, mais do que isso, né? É alguém muito próximo do Tarcísio. Mas é absolutamente natural. O Kassab trabalha sempre com essa expectativa de ser Lula, Bolsonaro, Tarcísio, não é? Onde tem ali um cargo, algum ganho político, algum reforço da sua relevância político-partidária e, portanto, do crescimento do PSD, inclusive para receber mais verbas dos fundos vários, o Kassab sabe que esse é o jogo. Mas no meio dessa indagação, afinal, o Valdemar está pensando mesmo na candidatura do Tarcísio e por isso até disse que ouviu do Tarcísio pessoalmente que ele vai deixar o Republicanos e vai para o PL? Ou ele ainda, sinceramente, acredita que o Bolsonaro será candidato? No meio da história, entra um dos representantes do capital financeiro no Brasil, um dos representantes do ethos, que passou a ser nomeado, designado Faria Lima, obviamente em referência à presença de representantes do capital financeiro na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Mas claro que essa designação, ela abarca os representantes do capital financeiro no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Manaus, no Recife, em Fortaleza. Mas é a designação. Mais do que um representante, é alguém com presença muito forte em Brasília. André Esteves, do BTG Pactual. O André Esteves provavelmente abomina hoje a ideia de qualquer mudança relevante naquilo que está acontecendo e muito menos na ordem de coisas que hoje, inclusive, determina as ações da oposição e do governo, de grande parte da imprensa e de parte até da academia. Porque André Esteves olha para o balanço do BTG Pactual e ele vê o seguinte: no segundo trimestre deste ano, o BTG teve lucro líquido ajustado de 2 bilhões e 900 milhões de reais. Não, esse não é o resultado de uma década, não é o resultado anual, nem sequer semestral, é trimestral, em um trimestre. 3 meses e lucro líquido ajustado, recorde, obviamente, de 2 bilhões e 900 milhões, ou seja, está ali pertinho dos 3 bilhões de reais, um avanço de 15% em relação ao segundo trimestre de 23. O BTG é exceção? Não. O lucro líquido dos bancões, se você pegar Bradesco, Itaú, o Santander e também o Banco do Brasil e Caixa, Banco do Brasil que é misto, né? Mas é uma empresa do Estado, mas tem acionistas do mercado, e a Caixa, que é estatal.
Mas o lucro líquido é uma aberração. Em qualquer período. Vamos pegar 2023, primeiro semestre de 24, um dos trimestres já corridos de 24. Agora, o terceiro trimestre de 24. Qualquer período. Pode pegar semanal, mensal, bimestral, trimestral, anual, qualquer período. Os lucros são exorbitantes. Pouquíssimos setores no mundo têm lucros para o capital investido na ordem desfrutada pelos bancos brasileiros. O BTG, que não é do time dos bancões, é na verdade de investimento, etc., trabalha numa área específica, mas tem um crescimento extraordinário que também é acompanhado pelo crescimento extraordinário da influência de André Esteves em Brasília. Então, André Esteves é instado, é provocado a falar sobre política. E o que aconteceu? Ele fez uma análise sobre o cenário de 26. E aqui não é a análise do André Esteves. Ele não faz isso publicamente. Ele não se limita a dizer o que ele acha. Aqui é a voz do mercado, ou naquela designação, naquela analogia, a voz da Faria Lima. Ele destacou o nome de Tarcísio de Freitas. E aí, claro, o sujeito não vai se comprometer com as palavras, né? Então ele diz que Tarcísio é uma das principais forças políticas para as próximas eleições presidenciais. Ele não disse isso na Faria Lima, ele disse isso em Wall Street, a Faria Lima de Nova York e de boa parte do mundo. E disse que não tem chance de Tarcísio não ser candidato. A frase não é bem formulada, mas é a textual. Ele falou, não tem chance de ele não ser candidato. Ele será candidato. E aqui ele está falando de presidência, não é candidato à reeleição. E sublinhou que o governador de São Paulo é visto como uma unanimidade entre o que ele chama de elites econômicas do país, o chamado PIB. Bom, primeiro, a palavra elite, na sua origem etimológica, ela se refere aos melhores. Mas ganhou essa conotação pobre, né, nos nossos tempos. A elite financeira, a elite política, a elite do judiciário, a elite da academia. Não, elite é o que há de melhor na sociedade. Não é? Então, elite é o... elite brasileira, é o Cartola, pô. É o Tom Jobim, é o Guimarães Rosa, é o Graciliano Ramos, não é? É o Manuel torturado no doicode. Fala um pouco, né, do Manuel Fiel Filho. Manuel Fiel Filho, operário, preso e torturado. Isso é elite verdadeira. Mas a designação atual é outra. É quem tem mais influência, mais poder, mais dinheiro. E aí, ele diz o PIB. Opa! Basicamente,
é uma referência ao capital financeiro, a Faria Lima, como sendo o PIB. Não. O cara que está vendendo pipoca na esquina também é o PIB. Também é o PIB. O sujeito que tem uma mercearia. Os comerciários são o PIB. O PIB é o conjunto. Mas talvez haja ali um pensamento traído e a ideia de que depois o rio corre para o capital financeiro. Porque o capital produtivo e o Estado foram transformados em instrumentos de transferência da riqueza nacional para o capital financeiro. Talvez tenha sido isso. Repito, parece que teve um probleminha no som. Os lavradores, os comerciários, os operários também são o PIB. E são a parte principal do PIB. O problema é que produzem riqueza e dela não desfrutam. Correto? Mas o capital financeiro, André Esteves, não é o PIB. Não é o PIB. A economia brasileira. Embora dela se apodere e a controle, como tem feito em grande parte do mundo. E ele diz que a conjuntura econômica e política atual favorece o Tarcísio, que estaria ciente de que a sua chance é agora. Falou de Bolsonaro. Ele disse, seria uma candidatura muito confusa institucionalmente, porque ele está inelegível e poderia favorecer a vitória de uma esquerda, atenção para a expressão, o adjetivo usado por ele, uma esquerda não modernizada. O que é a esquerda modernizada para André Esteves e para o capital financeiro? É a esquerda que quer reforminhas, que quer passar uma mão de tinta na parede externa do edifício, que não quer transformar as ordens, não quer subvertê-las, não quer transformar a estrutura socioeconômica, quer passar a mão de tinta na parede externa. Essa é a esquerda que o capital financeiro chama de modernizada. A não modernizada, não se preocupe, André Esteves, ela está muito longe do poder político. Esteves também sugeriu, só lembrando, quando eu digo a não modernizada, que ele diz não modernizada, não é a que ele pensa. A que ele pensa também é o que ele considera modernizada. É só a mão de tinta. A não modernizada, no adjetivo dele, é uma que ele nem vê. É a revolucionária. Essa está longe do poder político. Mas está aí. Ele acredita que a reeleição do Lula ainda é uma questão em aberto. E aí falou, aos 81 anos, recomeçar um ciclo não é óbvio. Acrescentando que, embora haja pressão para que Lula se candidate de novo, o Haddad é uma alternativa. Ele brincou com a ideia de um confronto direto entre Haddad e Tarcísio em 2026, afirmando que, em um cenário como esse, ele, Esteves, tiraria 3 semanas e iria para a Itália, prevendo um período de muita volatilidade nos mercados. Mas, basicamente, esse ir para a Itália corresponde a um estou tranquilo. Se forem Tarcísio e Haddad
Estou tranquilo. Porque ele sugeriu que o otimismo do mercado, e no caso dele é um otimismo justificável, né? Basta ver o lucro líquido do BTG no segundo trimestre. Mas ele disse que o otimismo se estenderia, e quando ele diz mercado, é mercado financeiro, hein? Porque o mercado, ele é amplo. Ele é amplo, ele tem interesses vários. O capital produtivo, o empreendedor, o sujeito que aplica o capital na produção, ele não tem a ver com isso aqui. Ele está falando do capital financeiro. E ele diz que o otimismo do mercado se estenderia a Haddad, caso ele se comprometa com uma agenda de equilíbrio fiscal. Bom, isso o Haddad já fez há tempos, o Esteves. Essa tem sido a questão central para o Haddad, para a Tebet. Ele disse semana passada, numa entrevista à Folha de São Paulo, que a Faria Lima tem razão com a sua preocupação, etc. E aí ele fala da necessidade de equilíbrio, ou seja, a soma, e aí Haddad vai elencando salário mínimo, benefício de prestação continuada, previdência social. E ele pode acrescentar educação e saúde, que também estão sendo atacados nos planos do Ministério da Fazenda e do Planejamento. Que a soma de tudo isso é maior do que o que é possível gastar com o novo teto, que é teto. Parem de dizer que não há mais teto. O Haddad, inclusive, chama de teto. E, de fato, chegará o momento em que ou sobrevive o teto, ou sobrevive a garantia de investimento, a garantia constitucional de investimento em saúde e educação. Será incompatível. Enquanto vocês fazem festa e querem que todo mundo vire empreendedor e dão banana para a carteira de trabalho, não percebem que isso também resultará em menos arrecadação para a Previdência. Mas por que na conta do Haddad não entraram alguns elementos? Como o custo da dívida. A dívida não tem pente fino. O fundo partidário, de bilhões. As emendas parlamentares descontroladas. Os subsídios ao capital. Aí não tem por que mencionar isso. Isso é intocável. A lista feita pelo Haddad é salário mínimo, é aposentadoria, é pensão, é benefício de prestação continuada, é o socorro a quem nada tem. Então, Esteves, o Haddad está comprometido com uma agenda de equilíbrio fiscal, mas não basta, né? Tanto que a manchete da Folha, logo depois, dia seguinte, sei lá, não basta só falar. Porque Folha, Estadão, o Globo, estão todos gritando: olha o equilíbrio fiscal, olha o equilíbrio fiscal. Aí o cara vem e diz: vocês estão certos. E a reação é: não adianta só falar. Não, está fazendo, fiquem tranquilos. Mas é que o Esteves, se der Haddad e Tarcísio, ele diz que vai para a Itália. Não porque haverá volatilidade, mas porque ele vai ficar sossegado, vai para Milão, não é? Vai para Turim.
Imagino que sejam esses lugares, talvez Firenze. Também não é qualquer lugar da Itália. Porque e há essa preferência repisada, né? Reafirmada pelo Tarcísio, porque ele fala, bom, aí não haverá o partido pressionando, a base pressionando, o presidente discordando. Aí não haverá resistência a essa política. Mas, diz ele, o Haddad também pode receber o otimismo do mercado e ele diz, caso se comprometa com uma agenda de equilíbrio fiscal. Ou seja, você pode ter apoio se você se comportar bem. Não escapar da cartilha. É isso que chamam de esquerda modernizada. Isso não é esquerda. Embora o rótulo seja importante até para os embates eleitorais, etc. Mas é basicamente a diferença pontual, circunstancial e terrivelmente cada vez menor. Nesse campo. Mas ainda resta algum pudor, alguma preocupação com os pobres, com os que precisam do socorro do Estado, com as exigências constitucionais de que o Estado ofereça serviços decentes, porque arrecada para isso. Mas como arrecada se não tem dinheiro? Claro, e nunca terá. E terá cada vez menos para esse tipo de investimento, com o custo da dívida pública. Para essa não tem pente fino. Não tem levantamento de causas de progressão, de fatores estabelecidos como indexadores, de quem controla os indexadores, do papel da Selic no crescimento dessa dívida e na remuneração muito maior para rentistas, para os donos da dívida. Aí não tem pente fino. Pente fino é pro velhinho lá, que não tem previdência, que não tem renda. E eles já antecipam quanto será economizado. Isso não é pente fino, isso é meta a ser alcançada. Eu até me lembrei, Ronald, de Fernando Pessoa, lá no Tabacaria, lá no final, quando ele fala do Esteves, sem metafísica, meu caro Ronald Gimenez. Este é o Bandeirantes Acontece.